Amém? Pode se assentar no seu lugar. Nós estamos aí em uma campanha, amém? Quinta-feira, né? Uma campanha que é ser vencedor é um estilo de vida, amém? Vencer é um estilo de vida para o cristão, irmãos. Nós fomos separados por Deus para vencermos. É isso que Deus preparou para cada um de nós. Às vezes é difícil a gente olhar para isso, ou para nós entendermos isso, porque de repente a gente acaba passando tanta dificuldade aí fora, né? Vem tantas coisas contrárias a Deus na nossa vida, e às vezes a gente começa a dar mais valor para as dificuldades, para os problemas, para aquilo que muitas vezes o inimigo prepara contrário à nossa própria vida, e esquecemos que Deus, Ele é muito maior do que tudo isso, amém? Deus, Ele é muito mais poderoso, irmãos. Então nós como cristãos temos que andar sim com nossa cabeça erguida, temos que andar realmente alegres, temos que andar felizes, temos que andar realmente glorificando ao Senhor e sabendo que Ele é o Deus da nossa vida, amém? Que Ele realmente preparou cada um de nós, porque nós somos povo escolhido de Deus, amém? Quem é povo escolhido de Deus aí, amém? Aleluia. Então abra sua Bíblia no livro de Romanos, aleluia, capítulo de número 12, versículo de número 21, nós vamos passear um pouquinho aí na Bíblia. Eu vou ler aqui alguns versículos, falar aí de algumas passagens, e eu coloquei até como um tema aqui, né, nessa ministração, eu coloquei assim, olha, seja um intermediador que vence, seja um intermediador que vence, né? Essa palavra é até um pouquinho difícil de se pronunciar, mas na verdade eu creio que esse é o estilo de vida que Deus olha e quer que eu e você venhamos a ter, que nós venhamos a ser intermediadores, pessoas que estamos, né, intermediárias para vencermos, e além disso fazermos as outras pessoas também vencer, amém? Quem acredita nisso, amém? É isso que Deus preparou para nós. Então nosso estilo de vida tem que ser esse, de pessoas realmente que vencem, de pessoas que estão ali para até mesmo apoiar, para ensinar, para orientar as outras pessoas, para que também possam vencer, assim como também Deus tem a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aqui em Romanos capítulo 12, versículo 21, olha o que diz aí, olha, que diz assim, olha, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Às vezes nós olhamos para isso e falamos, poxa, mas é tão difícil, até mesmo diante de um mundo tão corrompido, né? De um mundo que nós olhamos para fora aí e vemos, né, coisas aí terríveis acontecendo, e de repente você fala assim, poxa, mas o mundo é ruim, e eu tenho que ser bom. Não, mas o mundo, ele tem ali algumas orientações, algumas coisas que tratam, né, de formas ruins, mas eu tenho que ser bom, eu tenho que realmente fazer a diferença, e é justamente isso que Deus quer para nós, amém? Porque se nós nos convertermos, né, quando a Bíblia declara que nós nos convertemos ao Evangelho, automaticamente quer dizer, aquele que se converte é quando ele está andando em uma direção, automaticamente ele vira e anda numa direção contrária, e é isso que Deus preparou para cada um de nós, que nós venhamos a andar na direção contrária do que o mundo ensina aí fora, amém? Nós devemos andar na direção de Deus, é na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor tem aquilo que você necessita, em nome de Jesus, amém? Aleluia, que você possa acreditar nisso, e possa viver isso, e vencer, irmãos, vencer, que todo dia você possa lutar e vencer. Existem, eu coloquei aqui, pelo menos dois tipos de intermediadores, ou pessoas aí que são intermediárias, pode-se dizer assim. Existe os que vencem e fazem até mesmo os outros vencerem, e também existe os que não vencem e ainda faz os outros não vencerem. Existem esses dois tipos de pessoas. De repente nessa noite, quando eu começar a falar dessas pessoas, de repente você pode olhar para a sua própria vida e falar, poxa, olha, eu estou sendo desse jeito, olha, eu estou fazendo dessa forma, eu estou fazendo dessa maneira, mas eu creio que Deus quer mudar o estilo da nossa vida nesta noite, em nome de Jesus, amém? Que nós venhamos a ser aqui como esse intermediador, esse primeiro que eu falei aqui, que é aqueles que vencem e ainda apoiam os outros a vencerem, a serem vitoriosos, a viverem os milagres de Deus, a viverem as bênçãos de Deus.
Então o Senhor tem preparado isso para nós. Então, se nós começarmos a analisar a Bíblia, a gente começa a ver que em muitos milagres, muitas bênçãos, muitas vitórias que Deus proporcionou sobre o povo ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na época de Jesus, na época que Jesus ainda não tinha vindo, em muitas ocasiões ali, existiu ali pelo menos 3 condições, 3 personagens, pode-se dizer assim, 3 pessoas, para que realizasse ali um milagre. A primeira pessoa onde você pode analisar em diversos milagres na Bíblia, a primeira era justamente aquele que precisava do milagre. Quem precisa do milagre? Ou seja, aquele que precisava vencer. A segunda pessoa era aquele que realizava o milagre, que em muitos casos era Deus, era Jesus, em muitos casos ele ia lá e fazia um milagre. Então existia uma condição, existia alguém que precisava de um milagre, existia Deus, como existe Deus, amém? Quem acredita em Deus aqui, amém? Glória a Deus, por isso que você está aqui nessa noite, amém? Porque você acredita em Deus e Deus tem o melhor para a sua vida em nome de Jesus, amém? Então, existia Deus que fazia, que realizava, que operava, que fazia o sobrenatural, que realizava um milagre sobre a vida das pessoas. Só que também existia em muitos casos, irmãos, você pode ler na Bíblia, eu vou falar alguns aqui, mas existia aquele que nós falamos que é justamente o intermediador que gerava a vitória, que gerava o milagre sobre a vida das pessoas. Então existiam essas 3 condições. Então muitas vezes nós precisamos entender isso, que o intermediador, ele realmente é essencial para que a vitória aconteça. O intermediador é uma pessoa que está ali, quem tem que estar ali preparada, tem que estar firme, tem que estar fortalecida em Deus, porque através dela, Deus vai liberar a vitória sobre a vida das pessoas e sobre a sua própria vida, amém? Quem está entendendo aqui, amém? Só que existem, intermediadores, aqueles que além de não vencer, também não fazem as pessoas vencerem, que muitas vezes são intermediadores que atrapalham as outras pessoas, e até mesmo são pessoas que fazem de tudo para atrapalhar a vida das outras pessoas. Eu não sei se você já conhece alguém assim, ou se você muitas vezes tem esse tipo de atitude, que ao invés de você ser aquele que ajuda, que apoia, muitas vezes você toma algumas atitudes e atrapalha até mesmo a bênção na vida das pessoas. Em muitos casos são pessoas, quando ela acaba tendo esse tipo de comportamentos que ao invés dela ajudar, dela apoiar, dela realmente intermediar de repente qualquer tipo de situação, e ao invés dela ser ali um canal de bênção ali naquela situação, muitas vezes ela traz ali a derrota, muitas vezes ela tem no seu coração ali a amargura, ela tem traumas, ela tem muitas coisas que fazem com que a pessoa não seja conforme o estilo que Deus quer para as nossas vidas, amém? Muitas vezes são pessoas que não são curadas, na maioria dos casos. Eu lembro uma vez que eu precisei postar uma encomenda nos Correios, irmãos, e eu fui lá no Correio, lá central de São Bernardo. Alguém já foi lá naquele de São Bernardo, lá do centro de São Bernardo? E eu lembro que eu precisei postar e só podia ser lá, é um contrato que a empresa tem, utiliza um cartão ali, e tem que ser no Correio Central, na verdade, não pode ser em franquias, tem que ser no Correio Central. E de repente eu fui lá, fiquei ali, irmãos, peguei a senha, fiquei ali uns 40 minutos para ser atendido. De repente, quando eu fui atendido, cheguei ali no caixa, para postar ali uma caixa que eu tinha que postar. De repente eu coloquei a caixa ali, aí o atendente olhou para mim assim, com uma cara assim que já percebi que o dia dele não foi muito bom. Já olhou ali daquela forma para mim, e chegou para mim e falou assim: é Sedex? Aí eu falei assim: não, eu tenho o cartão de postagem. Aí ele pegou, olhou a caixa. Aí a caixa que eu vi embalado ali, o produto que eu iria entregar, era uma caixa que tinha um logotipo, mas aquele logotipo não era o logotipo da empresa que eu estava enviando o produto. Então ele olhou para aquele logotipo e chegou para mim e falou assim: eu não posso mandar esse produto, eu não posso mandar essa encomenda. Eu falei: mas por quê? Não, porque tem esse logotipo. É a empresa que você está mandando, é essa? Eu falei: não. Eu falei: isso aí é uma caixa que eu peguei de outra empresa, coloquei aí e tal. Aí ele falou: não, eu não posso mandar dessa forma. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu falei: então vou fazer o seguinte, é uma caixa pequena, então eu vou virar a caixa, muitas vezes a gente tem esse costume, vou virar a caixa, que aí virando a caixa não vai ter nenhuma embalagem, não vai ter nada. Aí ele chegou para mim e falou assim: não, você não pode virar a embalagem. Eu falei: por que não posso virar a embalagem? Não, porque se você virar a embalagem, você vai enfraquecer a embalagem,
e muitas vezes pode amassar e ali estragar o produto que está dentro. Eu falei, não, mas a caixa é dura e tal. Não, você não pode fazer isso. Eu falei, poxa, não posso, tal, mas eu faço aqui do lado, tal, você vai ver que vai ficar bom e tal. Aí ele falou assim, não, você vai postar como? Aí eu falei, vou postar com esse cartão, um cartãozinho de postagem. Aí eu cheguei e coloquei, né, o cartãozinho de postagem ali, né, todo mês, né, eu faço essa postagem, mas não costumo fazer nesse correio do Centro São Bernardo. Eu fazia em uma outra agência, né, também, uma central também, em uma outra agência, não dessa. Aí eu entreguei o cartão para ele, ele puxou no sistema lá, e falou, a gente não aceita esse cartão aqui. Aí eu falei assim, mas como não aceita? Aqui não é o correio central, aqui não é o principal, esse cartão é para isso e tal. Aí ele falou assim, não, eu não vou aceitar seu cartão. Aí eu falei, não, mas eu faço isso, todo mês eu faço isso e tal. Ele falou, não vou aceitar esse cartão. Aí eu simplesmente, né, tive que ir embora ali, levei, falei, não, tudo bem, você não quer aceitar e tal, eu vou trocar a caixa e tal, eu passo em outra agência. Aí eu analiso toda essa situação e percebo que aquela pessoa, tudo bem, ela poderia ter ali alguns momentos que eu deveria mudar algumas coisas, mas a pessoa muitas vezes não estava ali curada, e ao invés dela ser um canal de bênção ali naquela situação, uma situação básica, simples, de fácil entendimento, mas naquele momento, de repente, a forma que ela acordou, de repente o que ela passou, ela não foi uma pessoa que ajudou, que apoiou naquela situação, pelo contrário, ela foi, e ela falou mesmo com palavras duras, né? Foi bem assim, sabe, bem ruim mesmo naquele momento. E muitas vezes, irmãos, nós como cristãos acabamos tendo esse tipo de comportamento, de atitudes, e é isso que não pode fazer parte da nossa vida, amém? Glória a Deus, quem está entendendo aqui, amém? Então, para ser um intermediador, uma das coisas que nós precisamos ter na nossa vida é o que nós chamamos de fruto do Espírito. Todo mundo conhece? Fruto do Espírito, fala assim comigo, fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, versículo 22 e 23, você nem precisa abrir, mas fala lá sobre o fruto do Espírito, que diz lá, né, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós olhamos para cada palavrinha dessa daí, e de repente a gente fala, poxa, mas é difícil diante de uma situação, diante de uma circunstância contrária, diante de um momento contrário, poxa, é difícil eu conseguir manter a minha vida conforme diz esse fruto do Espírito. Mas a Bíblia declara que se o fruto é do Espírito, na realidade, se nós estivermos ligados em Deus, o Espírito Santo, Ele nos ajuda a nós vencermos e a nós cumprirmos tudo isso que está determinado na palavra dEle, em nome de Jesus, amém? Você acredita dessa forma, amém? Então nós temos que buscar todos os dias o amor, a alegria, a paz. Então nós temos que ser intermediadores, que venhamos a trazer a paz, que venhamos a ser pacientes, que venhamos a ser amáveis, que venhamos a ser bons, que venhamos a ser realmente, né, mansos, que venhamos a dominar a nós mesmos. Quantas pessoas muitas vezes se dizem cristãos, se dizem pessoas firmadas em Deus, mas não conseguem se dominar a si mesmo, a própria pessoa não consegue se dominar. São pessoas que muitas vezes se explodem com facilidade, se irritam com facilidade, e a partir do momento que a pessoa se irrita, ela quer até mesmo descontar aquele momento que ela está irritada na vida das pessoas. E a Bíblia diz que nós devemos, né, ser ali pessoas que venhamos a dar testemunhos de Deus, amém? E se a nossa atitude, o nosso comportamento, se o nosso estilo de vida não está agradando a Deus, como nós vamos salvar até mesmo aqueles que estão próximos a nós? Então por isso nós precisamos mudar, nós precisamos realmente avaliar a nossa própria vida, e se falta algum desses itens, se falta de repente o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que você possa realmente se largar mesmo, se lançar diante do Senhor, e pedir para que o Senhor possa te ajudar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Tem uma passagem na Bíblia, né, muito conhecida ali, né, que fala sobre uma multiplicação, né? Existia ali uma época onde Jesus estava ensinando ali, e de repente Jesus ensinando uma grande multidão, já era passada a hora ali, você conhece a história, já era passada a hora ali, já era muito tarde, de repente, né, a palavra declara ali que o povo estava com muita fome, porque crente gosta de comer, né, irmãos? Quem gosta de comer aí? Amém? A gente costuma falar, né? A gente não bebe, a gente não fuma, né? A gente não tem esses vícios, né, que o mundo aí tem, usa droga e tudo mais,
mas a gente come, amém? A gente come, né? A gente dá lugar para a comida mesmo, né? E naquela época também, então Jesus estava ensinando, já era muito tarde, o povo estava com fome. De repente veio até os discípulos ali, chegaram até Jesus falando: poxa Jesus, o povo está com fome, né? Vamos mandar ele embora, né? Vamos despedir esse povo. Mas de repente apareceu ali um intermediador, fala assim comigo, intermediador, e fala assim, e esse intermediador era um intermediador que vence, amém? Apareceu um intermediador. A palavra do Senhor declara aqui em João 6, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: olha, aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Então, diante de toda aquela circunstância, aquela situação, como eu falei, em muitos casos, Deus, Ele precisa desse intermediador, e aqui você percebe esses três personagens que eu falei no começo, porque aqui diz que a multidão, existia ali uma multidão, aquela multidão ela precisava do milagre, ali também tinha aquele que poderia fazer o milagre, que era Jesus. Você acha que se Jesus, sendo filho de Deus, ele não poderia fazer o que aconteceu de repente lá no deserto, que é onde Moisés clamava e caía ali o maná do céu? Jesus podia ter feito daquela forma, mas ele preferiu usar alguém, usar o intermédio de uma pessoa para que o milagre acontecesse. E aqui diz que ele usou esse rapaz, esse menino, ele usou a vida dele para realmente abençoar uma grande multidão. Então Deus quer usar a sua vida para abençoar uma grande multidão, em nome de Jesus, amém? Que você possa tomar posse disso, em nome de Jesus. Deus tem o desejo, irmãos, Deus tem um desejo de usar a sua vida de uma forma sobrenatural, mas para isso você precisa se colocar na posição. O seu estilo tem que ser um estilo que agrada verdadeiramente a Deus. Então aquele rapaz, ele foi o quê? O intermediador daquele milagre. Se não existisse aquele rapaz naquele momento, pode ser que aquele milagre não fosse daquela forma, ou não acontecesse, mas existia alguém que estava ligado em Deus, que estava afirmado em Deus, e era aquele intermediador, e por isso aconteceu aquela bênção, aquela vitória ali. E muitas vezes, irmãos, você percebe que para aquele rapaz, ele ser aquele intermediador, para que aquilo acontecesse naquele momento, ele teve que fazer o quê? Ele teve que abrir mão do que? Diz a palavra, dos pães e dos peixes. Então ele era um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, e para que aquele milagre, aquela vitória, para que aquilo sobrenatural acontecesse, porque é algo sobrenatural, né, irmãos? Se você pegar de repente, 5 pães e 2 peixes, e você orar, e você dividir, e você de repente fazer algumas coisas, você vai ver que esse milagre é algo sobrenatural, não é comum acontecer. Então foi algo ali extraordinário diante do Senhor, mas para que isso acontecesse, ele teve que o quê? Abrir mão daquilo que ele tinha sobre a vida dele. E o intermediador, em muitos casos, ele tem que fazer o quê? Ele tem que abrir mão do seu ego, do seu orgulho, ele tem que se despojar do seu eu. Para nós queremos abençoar as outras pessoas, para nós realmente vivemos o que Deus tem para nós, irmãos, nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado. Nós temos que realmente, se estamos de repente em pecado, se estamos fazendo atitudes que não agradam a Deus, se estamos tendo comportamentos que não agradam a Deus, Deus quer que nós venhamos a nos esvaziar de tudo que não pertence ao Senhor, para nos enchermos da presença de Deus, amém? Para nos enchermos da presença do Senhor, porque isso é o que Deus tem para nós. Então nós precisamos realmente nos despojar, tirar o orgulho do nosso coração, querer realmente ser um abençoador. Fala para a pessoa ao seu lado, seja um abençoador, irmão. Fala para ele, abençoe as outras pessoas. Fala, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Esse é o estilo de vida que Deus tem para cada um de nós. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala sobre um paralítico. Fala assim para mim, fala assim comigo, paralítico. E essa passagem declara aqui, está aqui, olha, em Marcos capítulo 2, do versículo 2 ao 5, Marcos capítulo 2, do versículo 2 ao 5, que diz assim, olha,
e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. Aí a palavra declara aqui, olha, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, fala assim comigo, a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Um trecho muito conhecido, mas você começa a imaginar a cena, irmãos. Eu até peguei uma foto, não sei se eu passei para o pessoal da multimídia, acho que eles não colocaram, mas você começa a analisar a cena, e você começa a ver uma situação até mesmo constrangedora ali naquele momento. De repente um paralítico ali, uma pessoa, cadê as fotos? Colocou aqui, né? Uma pessoa ali necessitando de um milagre, né? Porque da mesma forma aconteceu também, existia ali um paralítico que precisava de um milagre. Existia ali um homem que era Jesus, que estava disposto a realizar um milagre. E aqui nesse trecho existiam 4 intermediadores do milagre, 4 pessoas que foram determinadas, que foram realmente usadas por Deus, que estavam ali dispostas em realmente realizar algo grande de Deus ali naquele momento. Então muitas vezes nós olhamos para isso e falamos, poxa, mas que coragem, que determinação, né? A ação dos intermediadores, né? Dos intermediadores que vencem. Olha o que eles fizeram aqui. Eles abriram ali um buraco no telhado aonde Jesus estava, ali naquela casa. Eles quebraram ali qualquer condição, porque a casa estava cheia, eles não conseguiam entrar pela porta, não tinha condição de entrar ali, uma multidão ouvindo Jesus. Então eles quebraram qualquer protocolo que tinha ali, né? Aqueles 4 homens falaram, não, se não dá para entrar por aqui, se não dá para entrar por aqui, nós vamos por cima, nós vamos liberar o espaço, porque nós queremos ver o milagre. Eram pessoas determinadas. Então eles abriram ali aquele telhado, eles pegaram ali aquele paralítico, começaram a descer ali, né, com uma corda ali pelo telhado, e colocaram ali até Jesus. Então olha o que esses 4 intermediadores fizeram, ou seja, eles estavam dispostos, e eles tiveram coragem para realizar ali aquele milagre. Então eu e você, como intermediadores que vencem, pessoas realmente que querem viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos estar dispostos, nós precisamos ter coragem, e nós precisamos ter fé em nome de Jesus, amém? Então nós precisamos nos dispor, irmãos, porque imagina só, se de repente aqueles homens não tivessem tido todo aquele trabalhão, irmãos, imagina o trabalho que teve ali, imagine ali toda aquela estrutura, toda aquela condição deles terem que pegar um paralítico, né? De repente, olha, mas como que a gente vai amarrar a maca, como que a gente vai fazer? Tiveram que bolar uma estratégia, tiveram que pensar, tiveram que, né, se comunicar entre eles, tiveram que ajudar um ao outro, tiveram que se unir ali em toda aquela condição. Então houve ali uma grande disposição, houve ali uma grande coragem, porque de repente eles colocaram ali, desceram aquele paralítico, mas imagina se Jesus não tivesse curado aquele paralítico. Mas eles eram corajosos e eles tinham fé, amém? Eles tinham fé, irmãos. Então você tem que ser um intermediador disposto, você tem que realmente ser um intermediador com coragem, com fé, com determinação, com uma pessoa realmente que venha ser diferente, que venha fazer a diferença onde quer que você esteja, em nome de Jesus, amém? Que você possa realmente brilhar. Nós estamos aí, né, vivendo o tempo de brilhar nesse ano, amém? Né, o tempo de brilhar, às vezes a gente esquece isso, mas foi profetizado sobre a igreja, que nós brilharemos. E aquele que tem o estilo de vencedor, aquele que realmente, né, quer vencer e quer fazer as pessoas vencer, é uma pessoa que tem um brilho diferenciado na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? E você tem um brilho diferenciado em nome de Jesus, amém? Que você possa ter coragem, ter fé, ter determinação no seu coração e crer, irmão. Crer que Deus é com você em nome de Jesus, amém? Uma outra passagem também conhecida, está lá no 2º livro de Reis, capítulo de número 5. Eu vou ler aqui 3 versículos dessa passagem. 2º livro de Reis, capítulo de número 5.
fala ali sobre Naamã, né? Uma passagem bastante conhecida, mas olha o que aconteceu aqui, a partir do primeiro versículo, onde diz aqui, olha, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, fala assim comigo, uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Então nós olhamos novamente para essa situação e enxergamos esta mesma condição, que para que a bênção acontecesse, para que a cura viesse até mesmo sobre a vida ali de Naamã, houve a necessidade de quem? De ter ali um intermediador do milagre, da bênção, um intermediador que pudesse trazer ali uma transformação. A Bíblia diz aqui que Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Naamã, ele precisava vencer a lepra, e nesse trecho, um pouquinho mais para frente, você vai ver que existia um homem ali preparado por Deus, que poderia realizar o milagre, que fala justamente sobre Eliseu. Existia um homem ali também que poderia, que traria ali aquele milagre, mas também houve ali o que? O intermediador do milagre, que foi quem? Justamente essa menina. De repente a gente olha para esse trecho e você fala assim, poxa, mas nem fala muito, nem se fala muito dessa menina, nem se conta muito detalhes, o nome dela, essas coisas, não se fala muitas coisas, mas o pouco que se fala dela, já dá para entender que você percebe que é uma pessoa que tem um estilo de vida que agrada ao Senhor, amém? Porque aqui diz que a Síria, ela invadiu Israel. A Síria era uma cidade, pode-se dizer assim, que entrou em Israel, invadiu Israel, destruiu tudo, irmãos. Tudo que existia em Israel, ela destruiu, foi matando as pessoas, destruindo as pessoas. Aquelas pessoas que ainda sobreviveram diante daquele massacre, pode-se dizer assim, que aconteceu naquela época, aquelas pessoas que sobreviveram ali naquela época, elas foram levadas escravas de Israel para Síria. E aqui diz que esta menina era justamente uma dessas pessoas. Ela foi ali tirada de Israel e foi levada ali até a Síria, e ali na Síria ela foi servir a Naamã e a sua esposa. Ela foi trabalhar como escrava, e de repente a gente olha para tudo isso e a gente fala, poxa, imagina como estava o coração daquela menina, dentro ali da Síria, ou mesmo trabalhando ali para aquele comandante ali. A gente começa a olhar e fala assim, poxa, mas como será que estava a emoção, como estava o lado emocional ali daquela menina, porque ela foi tirada da sua cultura, ela foi levada escrava para trabalhar no local ali que ela não conhecia. Então você vê muitas coisas ruins, muitas coisas desagradáveis, muitos traumas até mesmo, trouxe sobre a vida daquela menina, trouxe sobre a vida dela, mas ela não olhou para nada disso, irmãos. Ela não olhou para nada disso, porque ela era uma israelita, e ela era uma pessoa que servia a Deus e continuou servindo a Deus. Ela é uma pessoa que, mesmo passada por grandes dificuldades, por grandes aflições, mas por que você está falando isso? Porque não existe justificativas, irmãos. Às vezes a gente passa dificuldade, às vezes a gente passou dificuldade, às vezes vem coisas contrárias, às vezes vem traumas na nossa vida, e muitas vezes nós damos como justificativa para nós não sermos diferentes diante da sociedade aí fora. Muitas vezes nós damos justificativa para que nós não venhamos a fazer a diferença no mundo aí fora, mas isso não é justificativa, amém? Porque essa menina não tinha isso como justificativa. De repente, quando ela viu toda aquela situação, quando ela viu toda aquela condição sobre a vida ali de Naamã, mesmo tendo passado tudo aquilo, o que ela fez? Ela chegou e trouxe ali um caminho, e falou qual era o caminho de bênção. Ela intermediou o caminho de bênção sobre a vida de Naamã. Ela não enxergou para a sua dificuldade, não enxergou para o seu passado, não enxergou para os seus traumas, não enxergou para nada disso. Ela enxergou para Deus, enxergou em Deus, ela olhou para o Senhor.
Amém? Então é isso que eu e você devemos fazer. Nós devemos olhar para o Senhor, amém? Devemos olhar para Deus, porque Deus tem muito mais a acrescentar na nossa vida do que o diabo tem para destruir, em nome de Jesus, amém? Você acredita nisso, amém? Aleluias. Muitas coisas ruins ela havia trazido sobre a vida dela. Será que eu e você, teríamos de repente essa mesma atitude que ela teve? De repente, se alguém te fez algo tão ruim, o que você faria sobre essa pessoa? Porque Naamã havia destruído o povo dela, a cidade dela, destruído tudo. E de repente ela podia olhar para aquela situação, saber que o milagre estaria ali, sobre a vida de Eliseu, que ela, de repente, aquele Naamã ali, aquele homem poderia ser curado. De repente ela podia ter feito tudo o contrário, mas não, a atitude dela foi uma atitude que agrada a Deus de verdade. Então qual seria a sua reação de repente diante de uma situação? Alguém que fez mal a você, alguém que falou mal de você, alguém que realmente te traiu, alguém que fez algo contrário na sua vida? Será que a sua reação é de mudança para mudar a vida da pessoa, para abençoar a vida da pessoa? Ou será que você vai tratar de uma outra forma? De repente nós olhamos para isso e a gente sabe que naquela época a lepra, irmãos, era uma enfermidade que não tinha cura, irmãos, não tinha cura. Nos dias atuais existem tratamentos aí que a gente nem ouve falar mais, dessa enfermidade. É tão pouco a gente falar sobre isso, sobre esse tipo de enfermidade, porque hoje já existe aí a cura, mas naquela época não. Quem tinha lepra morria com lepra e pronto, acabou. Só se um milagre acontecesse. E foi o que aconteceu na vida de Naamã, amém? Através de quem? Através de uma intermediadora, através daquela menina, que muitas vezes ela não é citada muitas vezes na Bíblia, mas ela fez uma grande diferença. Ela fez uma grande diferença porque ela agradava ao Senhor. E muitas vezes nós até julgamos as pessoas. Às vezes alguém faz algo de ruim para nós e nós, de repente, ela poderia ter falado assim: não, deixa Naamã morrer com essa lepra mesmo, é Deus castigando ele, é Deus pesando a mão sobre a vida dele, ele destruiu o meu povo, então deixa isso, é Deus, Deus pesando a mão sobre eles. E muitas vezes nós temos essa mesma atitude, esse mesmo pensamento. Às vezes nós usamos a palavra de Deus, ao invés de abençoar as pessoas, nós amaldiçoamos as pessoas. Nós começamos a declarar algo contrário sobre a vida das pessoas. E o intermediador que vence não tem esse tipo de atitude, amém? O intermediador que vence é aquele que tem a palavra de vitória, é aquele que tem a palavra de mudança, de restauração, é aquele que tem a palavra de bênção sobre a vida das pessoas, é aquele que tem a palavra de coragem, de ousadia, de determinação, é aquele que tem fé, é aquele que determina, é aquele que crê e as coisas acontecem em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então eu creio que Deus quer usar a sua vida. Naamã foi curado, e quem intermediou ali aquela cura, quem foi o intermédio ali daquela cura foi aquela menina. Agora eu pergunto para você: será que Naamã se esqueceria com facilidade daquela menina? Você acha que Naamã de repente, através daquele milagre, será que ela nunca mais lembraria daquela menina? Se você for ver um pouquinho mais para frente, para mim não estender aqui a palavra, mas eu estava lendo um pouquinho mais para frente, diz que Naamã, quando ele foi se encontrar com Eliseu, ele levou muitas coisas. Ele levou muito dinheiro ali, levou muitas coisas mesmo. Só que Eliseu não quis, ele não quis nada. E de repente, Naamã ia voltar ali para a Síria, e ele ia voltar trazendo tudo. Apesar que no meio do caminho, Geazi se levantou, inventou uma historinha, ficou com uma parte do recurso. Mas eu entendo uma situação, irmãos, que aquele recurso que de repente Naamã havia preparado para aquela situação para Eliseu, eu creio que de repente pela felicidade que aquela menina trouxe uma instrução de Deus sobre a vida dele, ele poderia simplesmente pegar aquele recurso e entregar para aquela menina. Ele podia simplesmente mudar aquela situação através do que? Da atitude daquela menina. Então muitas vezes Deus olha para cada um de nós. De repente nós não somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos às vezes na vida das pessoas, mas Deus reconhece o seu esforço em nome de Jesus, amém? Porque a Bíblia declara, irmãos, que a partir do momento que nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, quando nós fazemos até mesmo a obra de Deus, além do Senhor nos abençoar aqui na terra, nós temos o direito à salvação,
E a Bíblia diz que no céu nós receberemos o nosso galardão, amém? Nós receberemos a nossa recompensa por tudo aquilo que nós fizemos na terra em favor das coisas de Deus, amém? Quem acredita nisso, amém? A palavra do Senhor declara isso. Então muitas vezes nós falamos, poxa, mas eu vou ter que intermediar, eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que deixar o meu ego, eu vou ter que mudar a minha atitude, eu vou ter que ser amável. De repente a pessoa fez tanta coisa ruim para mim, fez tantas coisas erradas para mim, e mesmo assim eu tenho que ser bom, eu tenho que ser legal, eu tenho que ajudar as pessoas. É isso mesmo que você tem que fazer em nome de Jesus, amém? Você tem que realmente fazer a diferença onde quer que você esteja, em nome de Jesus, amém? As pessoas têm que enxergar isso em você, aqueles que estiverem à sua volta, os seus vizinhos, os seus parentes, irmãos. Quem tem um parente que ainda não é convertido? Quem tem um parente que ainda não é convertido, irmãos? Eu quero falar algo para você. Deus vai usar a sua vida para converter o seu parente em nome de Jesus, amém? Por isso existe a necessidade de você se colocar no estilo que agrada a Deus, de você realmente se colocar como um intermediador que agrada a Deus, que vence e faz com que as pessoas venham vencer, venham crescer, venham realmente se desenvolver na presença de Deus. Então seus vizinhos, teus parentes estão esperando você ser um intermediador que vença, e que façam eles também vencer, que façam realmente eles ir além e crescer, em nome de Jesus, que você possa contaminar as pessoas à sua volta, que você possa realmente fazer a diferença, que você possa contaminar as pessoas à sua volta a viverem a eternidade na glória junto com você, em nome de Jesus, amém? Quem gostaria de viver a eternidade na presença de Deus aí, amém? Então se você quer viver a eternidade na presença do Senhor, busque as pessoas para viver a eternidade com você. Não se preocupe somente com você não, irmão. Não olhe somente para o seu ego, não olhe somente para o seu umbigo, como se diz por aí. Não olhe simplesmente para você, olha, eu só olho para mim, eu só quero para mim, eu só quero as coisas para mim. Não, irmãos, se coloque na posição, contamine as pessoas à sua volta, fale do amor de Jesus para as pessoas à sua volta, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, seja um intermediador de bênção na vida das pessoas, mostre o caminho da bênção, amém? Mostre o caminho de vitória sobre a vida das pessoas, mostre que existe um Deus que pode realizar tudo, irmãos, amém? Você acredita que Deus pode realizar tudo? Amém? Então que você mostre esse caminho para as pessoas, que você se coloque nessa posição em nome de Jesus, amém? Aleluias. Eu quero orar para você, se coloque de pé, aleluias.